Olá a todos! Neste vídeo vamos resolver o exercício 4 do Exame Nacional de Matemática 12 da segunda fase 2019. Trata-se de um problema do cotidiano. Temos que o nível N de um som medido em decibéis é função da sua intensidade I, que é medida em microwatt por metro quadrado, e de acordo com a igualdade que aqui nos é apresentada. Ou seja, o N, que é o nível, é a função da intensidade do som. E temos que, relativamente ao som de um certo despertador, sabe-se que aumentando a sua intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, o seu nível passa a ser 1,4% do quadrado do nível inicial. Queremos, recorrendo à calculadora gráfica, determinar o valor da intensidade inicial do som nesse despertador, sabendo que pertence a este intervalo, de 20 a 80, e que este valor é único. Portanto, recorrer à calculadora gráfica para resolver este problema. O primeiro passo terá que ser, naturalmente, traduzir, através de uma equação, a frase que aqui nos é apresentada. E temos, então, que a afirmação de aumentando a intensidade do som em 150 microwatts por metro quadrado, o seu nível passa a ser 1,4% do quadrado do nível inicial, pode ser traduzido desta maneira. Portanto, N de I mais 150, quando nós aumentamos a intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, nós vamos ter que o nível vai passar a ser 1,4% do quadrado do nível inicial, que é NI ao quadrado. Portanto, dito isto, há que explicar basicamente as duas coisas que aqui apareceram envolvidas nesta equação, o primeiro membro e o segundo membro. Relativamente ao primeiro membro, nada de especial. Aumentou-se a intensidade do som em 150, portanto fica N de I mais 150. Estamos a falar do nível de quanto se aumenta a intensidade em 150. Esta parte de ficar 1,4% do quadrado do nível inicial aparece aqui com o 0,014. Isto deve-se ao facto de 1,4% poder ser escrito na forma decimal como 0,014. Se tivermos, por exemplo, se pretendermos calcular 30% de uma quantidade, podemos fazê-lo com uma regra 3 simples, ou se quisermos, multiplicando essa quantidade por 0,3. Se tivermos umas calças com 20% de desconto e elas custarem 50 euros, para nós sabermos o preço, já com o desconto subtraído, nós temos que multiplicar o preço dos 50 euros por 0,8. E vamos ficar com um preço final de 40 euros. Portanto, assim é que se faz 80% de uma quantidade, multiplicando essa quantidade por 0,8. E assim por diante. Se quisermos fazer 1% de uma quantidade, teremos que multiplicar por 0,01. Ora, neste caso, é 1,4% da quantidade. Vamos multiplicá-la, portanto, por 0,014. E assim temos que a parte de ser 1,4% do quadrado do nível inicial pode ser traduzida por este segundo membro, multiplicando o quadrado do nível inicial por 0,014. Para nós chegarmos a este 1,4%, bastaria fazer 1,4 a dividir por 100 e assim fica 0,014. E está, portanto, explicado cada um destes membros. Estes resultados e estes factos que eu aqui expliquei ao lado conseguem-se obter facilmente recorrendo à regra 3 simples, mas representa uma maneira muito conveniente para nós fazermos os cálculos. Portanto, não é preciso, se precisássemos da regra 3 simples para fazer os 20% de desconto, neste caso, tínhamos que recorrer eventualmente ao papel. Assim é muito mais fácil. Com um simples telemóvel ou máquina de calcular básica, conseguimos facilmente chegar ao resultado final do preço com desconto, por exemplo. Portanto, dito isto, é a altura de colocar na máquina o que nos convém para encontrar o ponto de interseção, para encontrarmos a solução desta equação, que, pelo que foi dito, é apenas uma, no intervalo de 20 a 80. Vamos colocar na máquina y igual ao primeiro membro desta equação. Colocamos aqui um x, na máquina só dá para colocar o x, não se coloca lá o i.
E, portanto, tendo em consideração que o n de x é igual o n de x é igual a isto, fazendo a substituição do x nesta expressão por x mais 150, ficamos com esta expressão. Por outro lado, 0,014 vezes n de x ao quadrado pode escrever desta maneira aqui. E agora vamos colocar y igual a esta expressão e y igual a esta expressão na calculadora para obter os gráficos de cada uma das funções e o correspondente ponto de interseção. O resultado final é este que aqui é apresentado e eu vou passar, portanto, à explicação de como obter isto numa calculadora gráfica. Já temos aqui as expressões introduzidas, y1 e y2. Vamos agora escolher a janela adequada. Como nos dizem que a solução está entre 20 e 80, vamos escrever 20 no x-min, 80 no x-max. Relativamente ao y-min e y-max, é natural nós não sabermos o que colocar, uma vez que diz respeito a um assunto um pouco abstrato, que é o nível da intensidade do som. Portanto, muito abstrato. Mas a máquina consegue fazer, através da função, esta aqui através da função zoom0, zoom_fit, fit significa ajustar em inglês, ela vai ajustar aos valores que introduzi de x-min, x-max, ou seja, o 20 e o 80 vai adaptar a essa janela os valores de y-min e y-max mais convenientes, de forma a aproveitar ao máximo o ecrã que dispõe. Vamos a isso, portanto. Neste momento ela está a calcular. E é agora a altura de determinar o ponto de interseção destas duas curvas. Second calculate, intersect. Primeira curva é esta que aparece aqui. Sim. Enter. Segunda curva é esta aqui. Sim. Enter. Guess, adivinhar, sim. E ele então vai-nos apresentar, a máquina vai apresentar-nos a solução que já tínhamos visto, que é aproximadamente 50.16. Bom, dito isto, é agora a altura de passar para a folha de prova o gráfico, como é que nós o iríamos apresentar na folha onde estamos a resolver o exame. Colocamos aqui o i. Aqui podemos colocar o y. E agora, só há que ter cautela na janela que estamos a usar, já que é de 20 a 80. E agora assinalar aqui o ponto de interseção das duas curvas. Como nos pedem a aproximação às unidades, podemos pôr aqui simplesmente 50. E assim sendo, há que dar a resposta que é, assim, a intensidade inicial do som do despertador em causa é aproximadamente 50 microwatts por metro quadrado. Está então o problema resolvido. Recapitulando, houve aqui vários pormenores dignos de destaque. Em particular, um pormenor que eu chamo a atenção, que é este de 1,4% de uma determinada quantidade, que se traduz no facto de multiplicarmos essa quantidade por 0,014. E por isso, isto é muito importante, quando queremos fazer uma percentagem de uma quantidade, temos que passar a percentagem para a forma decimal e depois multiplicar a quantidade pelo valor na forma decimal. Falta aqui dizer que quando queremos aumentar uma quantidade, por exemplo, se eu quiser aumentar uma quantidade, olha, do IVA de 23%, por exemplo, devo multiplicar essa quantidade por 1,23. Portanto, nos exemplos que eu dei aqui em baixo, era sempre um número entre 0 e 1, mas se nós quisermos pôr o IVA numa quantidade que não tem IVA, é multiplicá-la por 1,23. Por exemplo, se for para aumentar 20%, multiplicamos por 1,2 e assim por diante. E por isso, sabendo isso, tudo o resto se torna fácil de fazer. Espero muito sinceramente que tenham compreendido a resolução. Não se esqueçam de fazer like no vídeo e de subscrever o canal. Até breve!